aquela sensação boa após atividade física? Para quem corre, o famoso runner's high. Mas acontece em qualquer atividade física que faz você suar e o coração bater mais rápido. A gente sempre achou que era endorfina, né? Mas se eu te disser que o responsável por essa euforia boa é outra molécula? Pois é, ela se chama endocannabinoide e é sobre ela e como a atividade física mexe com nossa química cerebral que eu falo para vocês no vídeo de hoje. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Universidade de São Paulo e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo um conteúdo de qualidade e sempre gratuito para você. Agora vamos falar em como o esporte e a atividade física mexe com o nosso cérebro, deixando a nossa vida aí mais equilibrada. Inclusive, é um dos tratamentos indicados para ansiedade e depressão. A gente produz sim endorfina quando pratica atividade física. O que é a endorfina? A endorfina é um opioide natural produzido pelo nosso corpo. Para quem não sabe o que é um opioide é uma substância analgésica muito potente. Está presente em medicamentos, por exemplo, como morfina, fentanil, metadona. São os analgésicos mais potentes e até potencial viciante, né? Tem muita gente que se vicia em opioide. Ela é responsável pela redução da sensação de dor no esporte, a endorfina. O que os cientistas descobriram é que a endorfina não afeta o nosso cérebro e não causa alteração do nosso humor. E por que isso não acontece? Na verdade, tudo que está presente no nosso sangue só vai atuar no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, se ele ultrapassar uma barreira que é chamada de barreira hematoencefálica. Isso é uma espécie de peneira ou filtro que separa o que está no sangue do que vai para o nosso cérebro e define aí se alguma molécula passa ou não para o nosso cérebro. Essa barreira é muito seletiva no que é permitido ou não cruzá-la. Algumas moléculas passam, mas a maioria não passa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Pensa no anti-histamínico, que são aqueles remédios famosos que a gente usa muito quando está com alguma alergia. A histamina age no nosso cérebro para deixar a gente mais alerta. Quando você toma um anti-histamínico, ele bloqueia a histamina e vai te deixar com sono. Tem alguns anti-histamínicos, como o Benadryl, que ultrapassam a barreira hematoencefálica e vai deixar a gente sonolenta. Os mais modernos, como a loratadina ou claritin, não ultrapassam a barreira hematoencefálica e por isso não causam sono. Vamos voltar para os endocannabinoides. Os endocannabinoides cruzam a barreira hematoencefálica. No nosso cérebro, eles vão atuar nos receptores canabinoides e vão dar essa sensação de bem-estar e euforia. Os mais estudados são o AEA e o 2AG, que são dois endocannabinoides endógenos, ou seja, eles são produzidos pelo nosso corpo. Tudo que é endógeno é produzido pelo nosso corpo. Mas existe também canabinoides exógenos. Eles são derivados da famosa maconha. Os mais conhecidos são THC e CBD. Eu já falei sobre eles nesse vídeo aqui sobre cannabis no esporte. Quem não assistiu, aproveita que é bem interessante. O cannabis, né, a maconha, tem centenas de canabinoides, mas o nosso corpo produz naturalmente vários outros. E durante a atividade física, é isso que acontece. Durante um exercício moderado, intenso, nosso corpo produz sua própria cannabis. Então eu vou contar para vocês primeiro como é que a ciência descobriu tudo isso, e é bem interessante essa história, mas fiquem até o final do vídeo que é lá que eu vou contar para vocês como fazer uso dessa substância produzida pelo nosso corpo de maneira bem interessante. Os cientistas descobriram o endocannabinoide lá no começo dos anos 2000. Em 2002, saiu um artigo no New York Times intitulado Runner's High, endorfina ou ficção. Nessa época, os cientistas começaram a questionar se de fato era a endorfina que causava a sensação de bem-estar. A endorfina aumenta no sangue quando a gente faz atividade física e vários estudos já tinham mostrado isso. Só que eles descobriram que quando se bloqueia a ação da endorfina no cérebro, a sensação prazerosa continuava. Os cientistas então foram testar primeiro em animais. O que eles fizeram nos ratos? Eles bloquearam os receptores de endorfina e viram que não havia nenhuma alteração no comportamento depois da prática esportiva. Os ratos ficavam, de fato, mais tranquilos depois de um treino intenso naquelas rodinhas que eles ficam girando. Entretanto, quando eles bloqueavam o sistema endocannabinoide, o ratinho que fez a atividade física continuava ansioso e agitado, ou seja, não tinha o efeito do bem-estar.
Em 2003 foi feito o primeiro estudo em humanos. Eles testaram tanto em esteira, corrida na esteira, quanto bicicleta ergométrica, os dois exercícios a 70% e 80% da frequência cardíaca máxima, isso fica entre 140 a 160 batimentos por minuto, por 45 minutos depois de um aquecimento. Os grupos foram sorteados e um grupo recebeu um bloqueador de endorfina e o outro placebo. E eles realizaram questionários de ansiedade e euforia. O que o estudo mostrou? Não houve diferença entre o grupo que tomou placebo e o que bloqueou a endorfina. Depois disso vieram uma série de estudos que foram identificando os diferentes endocannabinoides e seu aumento na atividade física e a sua ação no cérebro. Além disso, mais recentemente se descobriu que a longo prazo, pessoas que fazem atividade física de forma crônica há bastante tempo, tem um melhor controle da ansiedade. Isso por estimular o fator neurotrópico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a atividade física é capaz de produzir neurogênese, ou seja, proliferação de neurônio. Os estudos mostraram que quem faz atividade física por um período de tempo mais prolongado vai ter um aumento numa parte do nosso cérebro que é chamada hipocampo. E o hipocampo está relacionado tanto com memória quanto com aprendizado. Outro estudo mostrou também que quem tem hipocampo pequeno, ou seja, não faz atividade física, não teve esse benefício, tem maior risco de ter depressão. Agora vamos então ao que interessa. Como é que a gente faz na prática para ter esses benefícios mentais da atividade física? Primeiro, que tipo de exercício? A gente sabe que qualquer atividade física é melhor do que nada, mas para o sistema endocannabinoide é preciso uma atividade física aeróbia, de moderada ou alta intensidade. Tem que suar. Não adianta conseguir conversar normalmente e ficar de boa. A pessoa vai precisar de um tempo nessa atividade física para começar a ter seus efeitos. A maioria dos estudos fez pelo menos 45 minutos de atividade física, mas tem gente que com 20 minutos já tem produção de endocannabinoide, tem gente que vai precisar de mais. E se você faz um funcional, um treino de força, um beach tênis, vai liberar endocannabinoide? Depende. Depende se você teve elevação de frequência cardíaca por um tempo prolongado, se ficou ofegante, se conseguiu suar bastante. Se sim, é provável que produza. Em relação então ao que reduz a produção de endocannabinoide. Os estudos mostraram que estresse psicológico prolongado e privação de sono reduzem sua produção. Ou seja, se você não está sentindo os benefícios da atividade física, pode ser que você precise dormir mais ou então controlar fatores estressantes da sua vida. Vamos então para o resumo Fala Lu. Nosso corpo produz sim endorfina e também endocannabinoide na atividade física. Mas os efeitos no nosso cérebro, esse efeito de euforia, é graças aos endocannabinoides. Além disso, a atividade física tem outros benefícios cerebrais a longo prazo que são muito interessantes. Para produzir endocannabinoide, é preciso sim suar e fazer força. É isso aí, agradecendo nossos patrocinadores Kikos, Jungle Probiótica, Vero Coco e Trilo.